deve ser desconsiderada. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma nova jogada. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque do primeiro lance. Portanto, gol legal, mal anulado pela arbitragem. Milton. Explica para todos nós aqui por que o gol foi legal. Como o senhor sempre disse para mim e pro Luciano. Carimba, Neto. Carimba, então. Carimba que o gol foi legal. O jogador que estava impedido, ele participa diretamente na jogada, recebendo esse cruzamento e cabeceando. Esse jogador que vai ser punido pelo impedimento. Aí, se faz o gol, seria punido. Se a jogada volta nele, como o rebote voltou nele, ele teria que ser punido. Eles punidos. Aí eu deixei a jogada toda para você. Certo. Aí o que eu vou fazer para você explicar para todo mundo? Então aí, o Ferretti tá impedido, Godoy? Tá impedido. Esse é o impedimento que vamos discutir. Mas se fosse a favor do A, a favor do B, aí a tecnologia diz que está impedido. Não se discute. O ser humano não tem. A tecnologia mostrou, não se discute, está impedido. Ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. E aonde está o erro na sequência, Godoy? Pro gol, carimbar o gol como legal que não carimbaram. Ele faz o cruzamento, o passe. Pode voltar, Diego. Na bola, joga para a área. A bola é rebatida, como ela poderia ser dominada, passada, ela é rebatida por um jogador do Palmeiras, o Rios. Agora, né? Quer ver? Sai daí, aí ela vem, volta pro Verratti de novo, aí ele chuta agora, certo? Aí inicia uma jogada que poderia ser dominada, ser feito um passe, um lançamento, um contra-ataque, inclusive, poderia surgir um gol, porque o impedimento só vai poder ser analisado no momento que o jogo foi interrompido, paralisado. Como deu sequência, não poderia parar, é isso? Não poderia parar, se não ocorresse uma infração à regra, bola fora de jogo ou por infrações do jogo. Aí o Rios toca nela. Tocou nela, ele tá fazendo um passe pro adversário. Ele tá fazendo um passe pro adversário. O Vasco não tem nada a ver com isso. Ele tá fazendo um passe pro adversário que não participa do início irregular, não se beneficia do início irregular. Godoy é bom demais, gente. Vai, Godoy. Portanto, é porque assim, ó. Que o gol foi legal. Tem árbitros, e eu respeito, o Sálvio é bom também. Bom muito e bom. Estudioso. Então, tem árbitro. Deles é o Paulo César. É o Paulo César. Então, tem muitas vezes que eu aprendi arbitragem depois que comecei a trabalhar com o Godoy. Eu achava que toda hora era pênalti de escanteio. Não, a bola não tá em jogo, irmão. A bola não tá em jogo, entendeu? Tem muita coisa que eu aprendi com o Godoy que foi sensacional. Então o Godoy explicou de uma maneira como professor, simples para vocês todos. Piperno, você estava comentando o jogo do Palmeiras ontem, então eu já começo com você, porque o Palmeiras volta a ter uma regularidade. O Palmeiras foi melhor que o Vasco, mas o gol do Vasco anulado foi uma vergonha. Também tem isso. Só faltava a gente agora assumir que árbitro de futebol não sabe regra. Porque, pela regra, o gol foi muito legal. Eu tô dizendo que o Vasco venceria, que o Palmeiras não venceria? Não. Mas essa polêmica, o Vasco já fez, inclusive, ofício para a CBF com razão, porque é uma vergonha que a gente tenha 4 pessoas assistindo ao jogo numa TV, 4 árbitros e que eles não saibam a regra. A partir do momento que a bola é jogada pelo Richard Rios, anula o restante do lance. E o árbitro não sabe da regra, Fábio Piperno. Na transmissão ontem, na hora, eu disse que o árbitro errou. Expliquei com mais detalhes no intervalo, no final do jogo e tal, exatamente porque, para mim, é o que depois vários comentaristas de, arbitragem citaram, né? Houve, na minha avaliação, um segundo lance a partir do momento, então, em que o Richard Rios dá esse chutão pra frente. Pô, é óbvio que o lance aí tem que ser anulado. É óbvio. Então, assim, ele dá esse chutão pra frente, segue a vida. Acabou. Quer dizer, mas houve um impedimento lá atrás? Não interessa. Se houve um erro lá atrás, mas ninguém viu e o jogo continuou, o jogo prosseguiu, há uma segunda ação, segue a vida. Agora,
são duas coisas aí. Primeiro que não essa é a minha interpretação, na hora, né? No intervalo fiquei com mais detalhes. Agora, não é consensual. Você pega, por exemplo, hoje, o comentário que o Porcari faz, ele vai numa outra linha. Embora, repito, a maioria dos comentaristas de arbitragem também tenham tido essa mesma interpretação que eu. Agora, veja, primeiro, o erro, para mim, é inteiramente do árbitro. Porque, vamos imaginar o seguinte, ele foi comunicado pelo VAR, olha, houve um impedimento aqui. Mas, independentemente de ter havido ou não impedimento, como eu falei antes, é uma segunda situação, é uma segunda ação. Então, cabe ao árbitro, o Arthur se cai nesse lance, talvez o árbitro desse pena. Até porque houve, de fato, um rapa e ele não cai. Mas então, veja, se tem uma segunda ação e ele viu, ele não tem que ficar dependendo do que sugeriu o pessoal do VAR. Nós vamos checar se houve impedimento ou não. Ele tem que falar, bom, mas o lance seguiu, então é meu. Se é meu, eu mando seguir. E para mim, morreu aí a história. E só para finalizar, o Wilton Sampaio, 10 rodadas atrás, na primeira rodada pós-data FIFA, ou seja, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi demonizado pela torcida do Palmeiras por conta daquele lance do Arthur lá na Bahia. Aquela dúvida de se a bola entrou ou não, para muita gente a bola entrou, para mim é um caso de paralaxe. E teve outro lance dele. Se eu não me engano, foi no jogo do Grêmio. Vergonhoso, não foi? Aquele pênalti do Bahia, não foi? Sim. É outro lance vergonhoso. O Wilton é um piadista. O Wilton é uma vergonha. Não, mas o que eu estou comparando são os 2 jogos do Palmeiras em que ele teria influenciado aí no resultado. O jogo da Bahia e o jogo de ontem. Então, veja, o Wilton demonizado pela torcida do Palmeiras em Salvador foi o Wilton que ontem cometeu um erro que beneficiou o Palmeiras. Então, veja, minha gente, mais uma vez, não é questão da gente ter árbitros mal intencionados, é questão da gente ter árbitros ruins. São árbitros muito ruins, né? Não tem como a gente fugir desse assunto, então vamos logo falar desse assunto, porque é o que todo mundo está falando no chat. A gente vai falar sobre o jogo, vai falar sobre o golaço do Veiga, sobre a lesão do Dudu. Agora, ô Vamp, eu discordo do Piperno, tá? Como eu já critiquei muito o árbitro em todas as partidas, inclusive a favor do Palmeiras, eu posso criticar esse. Porque é uma vergonha. Todo mundo sabe que quando o rival toca na bola, começa a interferir no lance de novo, volta do zero. Como é que o árbitro FIFA não sabe dessa regra? Todo mundo sabe, eu sei. E eu, ao contrário do Flávio Prado, que já fez esse curso aí, vexaminoso aí da CBF, que todo mundo faz esse curso e não sabe regra, não falo do Flávio, mas os árbitros fazem. Eu não faço curso e sei que quando o jogador do time adversário toca na bola, recomeça o lance, zera. Como é que o árbitro FIFA não sabe? Vale a gente lembrar, para quem fica nessa lorota, a profissionalização de árbitro. O Wilton é árbitro FIFA. O Wilton ganha R$5.000 por jogo, é isso, Piperno? Isso. R$5.000 por jogo, tá? Então não vem me falar que não é profissional. Se ele apitar, ele apita no mínimo uns 6 jogos por mês, ele já ganha R$30.000. Então esse cara, pra mim, é profissional. Esse cara, pra mim, ganha muito bem. E ele não sabe a regra, velho Vamp. Ele não sabe a regra, Bruno Prado. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fábio Perno. Boa tarde a todos. Né, um erro aí, olhando os comentaristas de arbitragem, né, nos demais programas, todo mundo falou que foi um erro, né? O erro de arbitragem, eu cada vez mais estou me divertindo. Eu era contra o VAR, quando surgiu. Eu era contra o VAR mesmo. Eu sempre fui Agora eu estou a favoríssimo, porque toda segunda-feira, toda segunda, toda quarta, toda quinta, toda sexta, porque os jogos são... Né, tem até jogo de segunda, até terça também, a gente se diverte com os erros. Todo mundo pago, todo mundo na cabine, árbitro de Copa do Mundo, e os erros continuam. Continua e erros bizarros, viu? Não, os erros do Wilton são patéticos. Teve aquele pênalti do Grêmio. Pro Grêmio contra o Bahia, que foi ridículo. A bola bate na perna do jogador, bate na barriga e depois no braço ele deu pênalti. É o que eu falo, Bruno Prado. É um árbitro FIFA que não sabe a regra. Aí, mas o Vasco ganharia? Não sei. O Palmeiras não ganharia? Não sei. Agora, eu entendo que o torcedor palmeirense até fique bravo. Pô, mas tá falando da arbitragem contra a gente. Tá bom, mas até o torcedor palmeirense tem que ficar preocupado.
Porque a gente sabe que um árbitro FIFA que cansa de apitar jogos aí no Brasil, na Libertadores, ele não sabe a regra do futebol. Gente, eu não sou um expert em regras. E eu sabia, eu falei, gente, calma aí, quando o Richard Rios chuta, zerou. E o cara não zerou o lance. A gente são 4 árbitros no VAR, não é isso? A gente tem 5 árbitros vendo um lance sem saber a regra. Isso é muito preocupante. E eu quero ver. Tô louco pra ver o vídeo patético do CNM amanhã. Eu tô louco pra ver o que o CNM vai falar desse lance. Porque se ele conseguir... Kaique, vamos ficar de olho nesse vídeo do CNM amanhã? Eu me recuso a assistir. Pede pra alguém da produção, porque eu tenho... Meu tempo é precioso pra ver o vídeo, essa chacota que o CNM faz toda semana. Mas a gente precisa saber o que o presidente da comissão de arbitragem vai falar sobre esse lance. Porque se ele acobertar aí não tem mais o que a gente falar. Aí é melhor nem ver mais o vídeo do presidente da comissão de arbitragem da CBF, Bruno. Provavelmente ele vai dizer que não era outro lance, que o gol tem que ser anulado porque tinha impedimento no início. Mas eu também acho que era um novo lance ali. Quando o Richard Rios chuta a bola, é um novo lance. Até quando tem um chute, assim, um cruzamento ou um chute, que o zagueiro vai na bola e desvia a bola, mesmo que o jogador que faz o gol eventualmente estivesse em condição de impedimento na hora do chute ou cruzamento, se o zagueiro vai na bola para tentar cortar e erra, é um novo lance. É um lance até que é mais rápido e mais próximo do que esse aí. Então a interpretação é essa, vai um passe, aí o zagueiro vai lá, estica a perna para interceptar, toca na bola e vai no atacante impedido. É considerado um novo lance. Então para mim era um novo lance. Então aquele impedimento do início da jogada passou, ele tinha que ser desconsiderado, mas de qualquer maneira ele vai dizer que ele não marcou impedimento porque ele esperou o VAR, então se ele não tivesse esperado o VAR ele teria marcado, mas enfim, para mim errou, para mim o gol tinha que ser validado. E o Vasco acabou prejudicado. Foi um belo gol do Paulinho, né, que foi um dos reforços do Vasco agora para o meio do ano. O Vasco melhorou, evoluiu, mas tem que ver se vai dar tempo, né? Porque o início de campeonato do Vasco foi terrível. O Vasco ainda tem uma pontuação muito baixa, apesar de ter melhorado no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras segue aí atrás do Botafogo, esperando o Botafogo tropeçar, né, para ver se ainda é possível tentar lutar pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou esperar ansioso aí pelo pronunciamento do CNM, porque é um erro gravíssimo. Acho que o Palmeiras jogou melhor, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o Vasco jogou melhor. O primeiro eu tava aqui no programa, mas o Vamp tava falando, o Vasco tá jogando bem, o Vasco tá jogando bem. Então, não quero dizer que comprometeu o resultado, mas é um erro muito grave. É um erro grave de arbitragem, na minha opinião. Impedimento porcaria nenhuma. Que estava na mesma linha, e aí começa-se a engrossar as linhas. Para determinados clubes, a linha engrossa ou afina, de repente, se é a favor ou contra. Contra o Vasco tem acontecido coisas que não está dando para entender. Por exemplo, a punição ao Vasco, seja onde ele conseguiu jogar no Maracanã, as duras penas, onde ele conseguiu botar um público que encheu o Maracanã, nem São Januário ele pode jogar. Se jogar fora do Rio de Janeiro, em algum outro lugar, tem que ser com campo vazio. Desde quando? Isso não é justo. Está se punindo quem não fez a coisa. Eu tô vendo, isso está me dando, lembrando, indo lá para Brasília. Isso é lembrar, desculpa de ter, teve que entrar na justiça para... É isso aí, o Vasco tem que fazer isso, tem que procurar seus direitos. Está sendo muito prejudicado. Você jogar sem o seu torcedor na tua casa, você sofre com isso, porque o torcedor do Vasco, ele deu uma demonstração no domingo, o que é? Um time que empurra, uma torcida que empurra um time para frente. E a gente tem visto isso fora do campo, através das autoridades, entre aspas, que não são autoridade porcaria nenhuma, isso é jogada ensaiada. E a gente está vendo isso nas arbitragens dentro do campo, para marcar um pênalti pro Vasco. Levou 1 hora. Tem que revisar os cacete a 4. Quando o Vasco marca um gol, eles procuram de toda maneira ver se consegue anular. E hoje conseguiram fazer isso. Não é por acaso que o nosso querido Arnaldo César Coelho já postou nas redes sociais que porcaria de anulação do gol é esse. Porque isso aí muda por completo a história do jogo. Imagina vocês com o Vasco ganhando de 1-0. Era outro jogo.